Vamos comentar sobre 10 possíveis causas do homem ter coceira na região peniana. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre 10 possíveis causas que fazem com que o paciente apresente coceira na região genital. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os pacientes, quando vêm até nós com o quadro de coceira, que a gente chama de prurido na região genital, muitas vezes já passaram por diversos tratamentos, já foram receitados muitos medicamentos administrados no balcão da farmácia, o paciente consegue essas pomadas e a utilizou diversas vezes e o resultado do uso desses remédios, de uso de certos produtos, não é satisfatório. O paciente ainda persiste com essa queixa desse desconforto, dessa coceira na região genital. Porque além de gerar uma incomodação muito grande, é motivo também de um constrangimento social, porque às vezes o paciente está no local público, ele tem aquele ataque de coceira e ele acaba manipulando o órgão genital, muitas vezes por cima da calça, e isso é uma coisa muito constrangedora. E quando os pacientes já estão chegando nesse ponto, é que justamente eles procuram um médico urologista. O que a gente sabe que pode dar esse problema de coceira na região do pênis? Basicamente, existem causas infecciosas, que são certas bactérias, são certos fungos ou até mesmo vírus que causam esse problema. Existem certas doenças que você mesmo, o seu corpo, ele ataca certas coisas que são doenças autoimunes e fazem com que você tenha esse problema, ou a sua imunidade fica muito alterada por conta disso, ou você utiliza algumas coisas no seu dia a dia mesmo que podem ser as responsáveis por esse problema. Então, geralmente vai cair nessas três características e é por isso que a gente precisa entender cada uma delas para compreendermos cada possível causa desse problema. Falando agora das possíveis causas, qual que é a primeira causa que faz com que o paciente tenha esse problema? É o herpes genital. Esse problema é causado pelo herpes simples vírus, tipo 2, que acomete a região genital e é sempre considerado uma doença sexualmente transmissível. É manifestada principalmente pela presença de um ponto avermelhado, que começa com uma coceira, surge uma vesícula, que a gente chama de bolha, e ela pode ser única, ou várias, ou até mesmo agrupadas em diversas bolhas. Essa bolha acaba estourando e formando uma pequena ferida, que a gente chama de úlcera. Geralmente é um quadro autolimitado, o paciente se recupera espontaneamente e pode acontecer que esse vírus, ele de tempos em tempos que ele fica adormecido, ele volte a se manifestar, geralmente no lugar anterior. Então essa é a primeira causa que faz com que o paciente tenha coceira no pênis. Qual que é a segunda causa de coceira no pênis? É a presença das verrugas genitais, tá? Então as verrugas genitais são causadas pelo HPV, que é o vírus papiloma humano, e esse vírus, ele causa aquelas verruguinhas que são tipo umas cristas de galo que acontecem na região peniana. Pode acometer qualquer parte do pênis e mesmo que elas às vezes não sejam visíveis, elas no seu processo de crescimento, o primeiro sintoma que elas podem causar é justamente essa coceira. Além de que verrugas maiores também podem dar esse desconforto, principalmente se elas ficam raspando nas roupas íntimas, ficam raspando na cueca, por exemplo, dá uma coceira muito grande, ou verrugas na região da bolsa escrotal, quando passam pela região das coxas, da região da virilha, também podem dar uma coceira muito intensa, além de pequenos sangramentos nesse local. Qual que é a
terceira causa desse problema é a candidíase peniana. A candidíase é um fungo que está presente em todas as pessoas. É um fungo que vive em equilíbrio conosco. Acontece que quando existe um desequilíbrio no nosso corpo, seja por um estresse muito grande, seja pelo uso de antibióticos, medicamentos que baixem a nossa imunidade, tipo você está fazendo um tratamento para um câncer, uma quimioterapia, ou até mesmo está tomando um medicamento muito forte, pode acontecer que as defesas do seu corpo fiquem muito baixas e o vírus e o fungo, que é a candidíase, acabe se proliferando de maneira mais intensa, tomando o lugar dos outros micro-organismos que estão na sua região genital. Quando isso acontece, geralmente começam a aparecer as queixas de coceira na região genital. Então, além desse prurido, dessa coceira, a candidíase pode causar pequenas placas esbranquiçadas, além de descamação na pele. Então esse é um problema bastante recorrente e que acontece em algumas situações em pacientes que tenham a sua imunidade alterada. Outra coisa que a gente sempre deve esquecer, que é pouco comum nos nossos dias, mas que sempre deve ser lembrada, é a presença da escabiose, que é a sarna, que é o quarto problema que acontece, que a gente está comentando aqui. O que ela é causada? Ela é causada por um ácaro, que é o Sarcoptes scabiei. Esse ácaro, ele é transmitido através do contato íntimo e de roupas que estejam contaminadas. Ele geralmente costuma ficar mais intenso em áreas mais quentes do nosso corpo, e o pênis é uma dessas áreas. Por isso que esse ácaro, ele se prolifera tão intensamente, ele forma como uma espécie de túneis por baixo da pele, causando uma coceira noturna muito intensa. A principal característica desse problema, quando acontece na região genital, é que além do pênis, que formam pequenas nodulações, geralmente a bolsa escrotal também é acometida nesse caso. Por isso, esse problema sempre deve ser lembrado nessa situação. Qual que é a quinta causa desse problema? A quinta causa desse problema é a balanite. A balanite, ela é uma inflamação, geralmente da pele que recobre a glande, ou até mesmo uma balanopostite, que é a quinta causa desse caso. O que é isso? É uma inflamação que acomete a cabeça do pênis e a pele que recobre o prepúcio, e pode ser causada por uma infinidade de problemas. Pode ser uma questão de um diabetes descontrolado, pode ser uma infecção por fungos, pode ser também doenças sexualmente transmissíveis, pode ser traumatismos na hora da relação sexual, uso de alguns sabonetes, uso de alguns produtos de higiene, podem dar esse vermelhidão, essa coceira na região genital. Então esses quadros de balanites, balanopostites também podem se manifestar através de coceira no pênis. Qual que é a sexta causa desse problema? São as uretrites, que é a presença do corrimento que sai pelo canal da urina, que é o canalzinho ali do xixi que sai pela uretra. A primeira manifestação desse sintoma, ao contrário do que muita gente pensa, é uma coceira que começa a acontecer na ponta do pênis. E essa coceira costuma ser o primeiro sinal desse problema. Acontece essa coceira até mesmo antes de acontecer o corrimento na região da uretra. E é causada geralmente pela presença de duas bactérias muito importantes que são transmitidas por relações sexuais, que é a clamídia e o gonococo. Então, geralmente, também nas suas fases iniciais, a uretrite também pode dar uma coceira no pênis. Qual que é a sétima causa de paciente ter coceira no pênis? São as dermatites de contato. O que é isso? É alguma coisa que você tem contato na região do pênis e faz com que apareça uma coceira, tá? Então, isso pode ser feito pelo quê? Pelo uso de certos produtos de higiene pessoal, pelo uso do látex, do preservativo, certos lubrificantes que não sejam feitos principalmente à base de vaselina, lubrificantes íntimos,
podem ser os responsáveis por esse problema. Ou qualquer coisa que você utilize para a sua higiene, tais como um sabonete, uma loção, qualquer coisa pode dar esse tipo de problema, que se manifesta por uma coceira também na região do pênis. E esse problema geralmente é descoberto associado ao uso de determinada coisa e que logo na sequência acaba gerando essa coceira. Qual que é a oitava causa de problema que faz com que o paciente tenha coceira na região genital? É a dermatite atópica. Diferente da dermatite de contato, essa dermatite atópica é manifestada por uma espécie de uma alergia que você tenha utilizando alguma coisa. Então, não precisa ser necessariamente alguma coisa que você utilize diretamente na região genital. Pode ser motivada pelo pólen, pode ser motivada pelo pó e pode ser motivada também por períodos de estresse, por períodos de até mesmo de raiva, podem manifestar essa dermatite atópica. Então, o estado emocional do paciente interfere bastante nesse caso. E os pacientes, infelizmente, que têm dermatite atópica, não conseguem ter uma cura definitiva desse problema e fazem com que o paciente tenha essa recorrência todas as vezes. Então, o ideal é se evitar produtos que desencadeiem esse quadro de alergia que pode se manifestar só na região genital, dando coceira no pênis. Qual que é a nona causa de fazer com que o paciente tenha coceira na região genital? É a presença do líquen plano e da psoríase, tá? O líquen plano é manifestado por pequenas placas avermelhadas, são placas bem pequenas, elas têm uma certa protuberância, costumam acontecer basicamente na glande desse homem e acomete pacientes que geralmente já fizeram a cirurgia de fimose, a circuncisão. Então são lesões mais pequenas e são manifestadas por pequenas lesões avermelhadas, plaquinhas avermelhadas bem pequenas e que causam uma coceira intensa. Diferentemente da psoríase, que a psoríase geralmente é uma placa avermelhada bem maior, é uma placa que costuma descamar mais e pode acometer qualquer porção do pênis, desde a glande, que é a cabeça, até a haste do pênis, tá? Que é a parte do corpo do pênis que pode ser acometida por esse problema. Então, essas duas doenças, que são doenças autoimunes, que são doenças do seu corpo, também podem causar coceira no pênis. E por fim, a 10ª causa de coceira no pênis é o uso de lâminas de barbear que podem fazer com que você tenha pelos encravados ou até mesmo episódios de foliculites, tá? Então, alguns pacientes que usam de maneira muito intensa, maneira continuada, lâmina de barbear, pode machucar o crescimento desse pelo, fazendo com que esse pelo fique encravado e venha até mesmo inflamar em alguns casos. E se o paciente persiste usando essa lâmina de barbear por um longo período de tempo, essa coceira pode ser intensa e só vai conseguir ser controlada se o paciente parar de usá-la. Como você viu, são diversas causas que são responsáveis pelo paciente ter esse quadro de coceira no pênis e o médico deve avaliar cada uma delas conforme for a história clínica do paciente. Então, aspectos relacionados ao que o paciente usa, doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo certas doenças que o paciente já tem, por exemplo, a psoríase, ele vai pesquisar se não tem psoríase no couro cabeludo ou outras partes do corpo, são importantes para estabelecermos o que está causando essa coceira no pênis. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.